Boa tarde, irmãos, amigos queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Gostaria, irmãos, de tocarmos num assunto que nos leva hoje a uma grande preocupação com o estado geral da humanidade. A igreja faz parte da humanidade, mas a igreja, o corpo de Cristo, vai ser sacado, tirado da humanidade. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que viver duas realidades. A material, como humanidade, seres humanos, no meio de outros seres humanos, vivendo nesta sociedade, e a espiritual, vivendo uma realidade onde existe um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual está o nosso inimigo. Ele e as suas forças, poderosas forças, que estão agindo contra a Igreja de Cristo. Mas ele haja contra ou não haja contra, a Igreja é triunfante, porque o vencedor do inimigo é o nosso Senhor e Comandante Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, que me dá o prazer de estar nos vendo, você veja a situação global escatológica. Veja tudo o que está acontecendo no mundo, no planeta, nas religiões, na sociedade, nos governos, em todas as áreas. Nós estamos no mês de julho, dia 23 de julho, uma segunda-feira. Há poucos dias atrás tivemos a Copa Mundial de Futebol, que foi completa e totalmente atípica. Porque eu assisto Copa do Mundo desde que eu nasci, em 1940 para frente, já tinha a Copa do Mundo. Então, de 4 em 4 anos eu venho assistindo. E os grandes países do futebol sempre estiveram nos 4 lugares finais. Os grandes vencedores, né? Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, Uruguai. E, ultimamente, os grandes países que possuem os maiores jogadores do mundo foram caindo como se fossem bonecos de neve, quando o sol vem por derretendo. As grandes estrelas do futebol mundial, você pode ver todos os grandes ganhadores de bola de ouro, foram perdendo vergonhosamente. Os países foram caindo um por um. Eu tive um pressentimento que essa Copa do Mundo ela serviria ao anticristo. E bem antes, alguns meses antes, eu falei na minha comunidade, para a minha parentela, que em virtude de ser talvez essa a última e o início do advento do homem chamado anticristo, provavelmente a França seria vencedora. Não por ter grandes estrelas, tinham jogadores bons, mas não estrelas. Não tinha ganhadores de Globo de Ouro, maior jogador do mundo. Então veio a acontecer exatamente isso. Esse país ganhou, o seu líder político aparece, vem corroborando para o crescimento daquele homem. Um homem que possui 5 nomes que só pode ser usado quem é Deus, ou quem é contra Deus, querendo se fazer passar por Deus. E assim por diante, outras histórias que poderíamos mais tarde entrar em maiores discussões. Inclusive, ele é príncipe também, vindo da família que ele veio, uma família plebeia. Hoje ele é um príncipe, um homem que andou trabalhando com os grandes Rothschild, a família dos poderosos Illuminatis. Então, é um homem que tem um gabarito que se enquadra bem
na figura desse anticristo. Nós, como cristãos, não devemos orar para ele, devemos orar para a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada, a Bíblia, a palavra escrita de Deus, a invencível, a verdadeira e invencível campeã da verdade, que é a palavra que Deus deixou. Deus falou, os homens escreveram, e ela está aqui, imutável. Imutável. E a palavra de Deus, ela tem nos advertido, nos ensinado. Simplicidade. A Igreja de Cristo não é uma igreja que usa paramentos, roupas, ambientes. Nós não temos que preparar um teatro para os artistas trabalharem. Não. Nenhum pastor, pregador, cristão é artista no termo religioso. Nós somos protagonistas de uma guerra da carne contra o espírito, de Deus contra o mal, o maligno, e ao final dessa guerra temos que sair para a vida eterna, salvos pelo sangue de Jesus. Mas enquanto estamos aqui, nossa vida não é uma vida mole, é uma vida dura, é uma vida cheia de luta, de guerra. Deus não veio buscar os molongos, os moles, homens e mulheres que por qualquer coisa desistem de um ideal. E nós cristãos nascidos de novo, não somos mais desse mundo. A sociedade na qual estamos inseridos fisicamente, nós saímos dela. E hoje, quem nos rege, quem nos domina, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus do impossível, verdadeiro, invisível, mas verdadeiro. Ele está conosco. Então nós temos um Rei, e a sua constituição, seus mandamentos, seu desejo é a palavra escrita. É o Novo Testamento, especificamente falando, corroborado pelo Velho, alicerçado pelas profecias, mas o Novo é a revelação do homem-Deus, do Rei dos Reis, que com ele iremos reinar para todo sempre. Mas tome cuidado, porque estamos vivendo uma época de comichões nos ouvidos. Estamos vivendo uma época que as pessoas estão sendo práticas, as pessoas estão raciocinando e não meditando na palavra. Então, se você pode desviar de uma pessoa para não pedir perdão, você desvia. Mas a palavra não fala isso. A palavra não fala para desviar, fala para você ir lá e pedir perdão. Mas por que não acontece muito do que o Evangelho ensina? E nós continuamos a nos chamar de cristãos, de Igreja de Cristo, pregamos o Evangelho, vivemos o Evangelho. O que acontece é que o inimigo está pondo toda a carga da malignidade em cima da igreja, porque o mundo jaz no maligno. Tudo que nós estamos vendo de malignidade, de imoralidade, imagina, estão hoje questionando quantos gêneros existem. Essas pessoas acham que não sabem fazer conta. Só tem dois, macho e fêmea, masculino e feminino, homem e mulher. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, Deus é o Criador, é o dono. Ele criou o homem e nos colocou no planeta dele, não é nosso. Nós não temos o direito de fazer as coisas erradas, nós temos o dever de fazer o que o dono quer. E nós, cristãos, não temos a liberdade de ir contra a palavra de Deus. Nós, cristãos, não temos a liberdade de pecar, para que assim não fazendo, o mal não volte sobre nós 7 vezes piores. Mas enquanto estamos guardando a palavra de Deus, Deus nos faz, sim, vencedores. E Paulo fala, mais que vencedores, por aquele que por nós morreu. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele não deixou uma vírgula sem nos comunicar. Tudo que ele precisava, ele falou. E ele fala uma coisa, meu querido, minha querida irmã, que você tem que prestar muita atenção.
Ele diz em Lucas capítulo 8, versículo 18, ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Na terra comporta a igreja e fora da igreja, é na terra. Quando o Senhor vier agora para arrebatar a igreja, ele omite a palavra arrebatamento, mas Paulo completa lá em Tessalonicenses, em Coríntios 15. Quando ele vier para arrebatar a igreja, que igreja ele vai encontrar? Uma igreja cujos líderes, das maiores e das menores, estão apelando para a justiça dos homens, para ficarem na cadeirinha que direciona aquela denominação? Será que é essa igreja? Ou será que nessas igrejas, entre aspas, está também um povo que pertence à verdadeira igreja? Homens que são cheios do Espírito Santo, que por contingências de não terem ainda uma revelação maior que Deus provavelmente vai dar esses últimos dias, porque não é possível você no meio do fogo não se queimar, não é possível você no meio do barro não se sujar. Então acredito muito naquela palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos em torno do nome de Jesus, Jesus está lá no meio deles. Ele veio salvar a igreja. 3 é a divisão de uma célula, lembra disso? Então Jesus, ele veio salvar a humanidade, ele não veio salvar uma denominação, uma igreja, ele veio salvar todo aquele que nele crê, não nos regulamentos e declarações de fé. Mas nós não podemos ficar sozinhos, nós fazemos parte de um corpo, então eu preciso de você, você precisa de mim. Então Deus tem permitido sim as congregações. Mas eu queria dizer uma coisa para você, quanto ao tamanho. Uma denominação que possui uma igreja com 10 mil membros, qual é a vantagem individual de cada um? Ou não seria vantagem só para quem está na direção? Mas numa igreja pequena, uma igreja que luta, uma igreja de 100 membros, 80 membros, 50... Uma igreja está lutando para aumentar o número de salvos. Essa igreja não tem tempo para outras querelas, para armar confusão. Eles têm que trabalhar, têm que pregar o evangelho, têm que viver o evangelho, têm que falar de Jesus, têm que se preocupar muito pouco com esse mundo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o homem que hoje está trabalhando no corpo de Cristo, na igreja, ele não precisa fé, ele tem televisão, ele tem rádio, ele tem a internet, ele tem meios, ele tem dinheiro. Então, o que ele faz? Ele vai na igreja, se assenta ali, sai e vai para casa, volta e vai frequentando. Mas cadê a vida? Cadê a vida cristã? Cadê a revelação de Deus na sua vida? Cadê a comunhão do Espírito? Cadê o cântico espiritual na sua vida individual e coletiva? Qual é a igreja hoje que você pode me apontar que está cantando no Espírito, que está profetizando? Uma igreja onde você entra frio e sai fervendo no Espírito. Onde está aquela igreja que o pastor está insinuando a igreja que ela tem que esquentar no Espírito e não na goela, na garganta? Não adianta gritar se o Espírito Santo não está ali. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, do poder legítimo de Deus, e o poder legítimo de Deus só vem para um povo que é legítimo, que nasceu de novo e que anda em santidade, para um povo realmente dominado por Deus, submisso a Deus. Então, queridos, muitos agora vão aparecer dizendo que o anticristo, ele vai vir dos árabes, ele vai vir da religião dos muçulmanos. Quero dizer uma coisa para você, os muçulmanos, os árabes, eles têm muito a ver com Israel. E Deus vai tratar com Israel e com o mundo, vai tratar depois do arrebatamento. Agora, Deus está trabalhando com a igreja, o corpo de Cristo, o povo de Jesus. Jesus veio e começou uma nova era cristã, a verdadeira nova era.
Então nós estamos no Novo Testamento, essa é a verdadeira nova era. O diabo inventou uma aí de aquário, mas esse aquário acho que furou e não está dando em nada. Mas o aquário verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, a água da vida, a fonte da água, Ele está falando para mim e para ti agora. Cuidado com os enganadores. Agora é a hora que os homens vão vender igreja de porteira fechada. Estão vendendo com nome, estão vendendo com banco, com povo, estão vendendo patrimônio, estão vivendo como nababos. Querido, não precisa fé, existem artimanhas, existe o conjunto gospel, os cantores gospel, veja a vida que eles têm, veja quanto que eles cobram para ir aí na sua humilde comunidade, veja os grandes estrelas da pregação gospel. Convida eles para vir visitar a tua comunidade. E aí você vai ter que vender a tua casa para pagar a viagem deles. Mas isso não é do Espírito, isso é do mundo. Isso não tem fé no meio. Isso é praticidade mundana. Isso é um equacionamento de mercado. Meu irmão, minha irmã, Deus é simples. Jesus é simples. Veja a vida que Jesus teve. Jesus era um homem pobre materialmente, e Jesus Cristo nunca andou nos automóveis que nós andamos. Você pode dizer, mas não tinha automóvel. Mas Jesus podia fazer aparecer o automóvel que ele quisesse, não é verdade? Mas nem camelo ele não tinha. Nem camelo, quando bebê, José teve que pegar uns burrinhos e levá-lo para o Egito. E Jesus veio pobre. E ele diz que bem-aventurados são os pobres. Na doutrina de hoje, na teologia de hoje, os pobres são amaldiçoados. Então veja, a fé acabou, mas louvado seja Deus. Deus tem 7 ainda, não sei se é 1.000, milhões, eu não sei, mas Deus tem 7.000, 7 milhões ou bilhões que ainda testificam que Deus existe, que Jesus vai voltar e estão se preparando. Não perca o teu ânimo. Não perca o teu ânimo, não vá atrás de qualquer vento de doutrina. O Senhor está voltando para a igreja dele, está voltando para os lavados no sangue dele. Aumente a tua fé lendo a palavra de Deus. E eu quero passar uma novidade para você. Leia o Salmo 119, leia numa parada só, mas leia em voz alta, não gritada. Leia para você em voz alta. E depois você me diga se a tua fé vai aumentar ou não. Leia a palavra de Deus, faz ela sair das páginas da Bíblia. Tome posse da palavra escrita. Meu irmão, vá para a igreja. Deus descansou no domingo. Tudo bem, você não pode descansar no domingo, pode na segunda? Então fala com o pastor, quero uma reunião no dia que eu não trabalho, pastor, da segunda-feira, eu quero adorar meu Deus na casa de Deus. Sim, porque nós temos um templo que foi erguido com o dinheiro do povo de Deus, pertence a Deus. Ele é a casa de Deus. Como nós somos o templo, ali também é. Então, vá de domingo para a casa de Deus, meu irmão. Prepare o teu domingo. Não fica andando para baixo, para cima, pelo Brasil afora, pelo estrangeiro, viajando. Não vai dar em nada tudo isso daí. No fim, você vai voltar para casa esvaziado da graça, do poder, do fogo do Espírito. Mas se você for para a casa de Deus, se você separar o domingo para orar, para louvar, para estar com a igreja, para fazer trabalhos evangelísticos, para visitar os orfanatos, para estar em comunhão, você vai ver que o domingo vai sair muito mais abençoado na tua vida. Eu estou falando isso porque nós temos que consagrar um dia ao Senhor. Não sei qual dia. Os nomes não me interessam. Porque em português, o domingo é dia do Senhor, o nosso dominador. Em inglês é dia do sol, que eles clamavam lá, o povo do norte da África, da Europa, eles clamavam o Deus do sol. E isso aí é paganismo. Mas se você vê em inglês, os nomes da semana, os nomes dos meses, em português também, é nome de imperadores ateus, de planetas. O mundo jaz no maligno, meu irmão. Você é de Deus, você é da igreja, não dê lado ao inimigo. Fique esperando Jesus Cristo. Aumente a tua fé lendo a palavra de Deus, porque Paulo fala que é pela palavra que vem a fé. Leia a Bíblia em voz alta, leia você e a sua família. Faça um culto toda segunda-feira na sua casa. Comece a cantar a palavra. Cante corinhos da tua igreja, da tua comunidade. Louve a Deus, glorifique o teu Deus. Dê testemunho de vida.
não oral. Esse aqui não vale mais nada. Ninguém está acreditando mais em ninguém. Mas se você for um cristão leal, fiel, adorador verdadeiro, que nasceu de novo, você é invencível na tua fé. O Senhor vai se manifestar na sua vida. Então acredite, o Cordeiro está voltando. A fé realmente acabou. Acabou. Até as igrejas evangélicas estão inventando e vai acabar, sabe, inventando o quê? Uma grande Babilônia, cuja mãe já está prontinha lá em Roma. Cuidado, meu irmão, cuidado. Os idólatras não vão entrar no céu. E os amigos dos idólatras são idólatras também. Então, busque o Senhor por intermédio do que está escrito na palavra de Deus. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A pergunta dele já está respondendo, não vai achar fé na terra, mas no corpo dele vai achar. Eu e você somos o corpo de Cristo. Busquemos o Senhor enquanto há tempo. Ele está voltando. Acredite, meu irmão, o anticristo, a besta do anticristo já está aí, com toda a sua malignidade. E olhe bem o que eu estou te falando para você. Peça ao Espírito Santo para te revelar. Senhor, o Cordeiro está para voltar. Eu acredito muito breve que o Cordeiro de Deus vai chegar. Para alguns anos. Não é daqui a alguns, não. É logo, logo o Cordeiro estará voltando. E quem é que ele vai levar se ninguém tem fé? Mas o povo que lê a Bíblia tem fé. O povo que fica ouvindo mentiras, esses aí não tem fé. Eles andam segundo os homens. O próprio apóstolo Pedro escreve sobre isso. Paulo fala ao Timóteo todas essas coisas que nós devemos tomar muito cuidado com as pessoas hoje em dia. Que o meu Deus te abençoe. Fique esperando no Senhor ativamente e ore por nós. No nome de Jesus. Graça e paz. Deus te abençoe.